Bem, pessoal, tudo tranquilo? Voltando então aqui para mais uma aula. A gente já criou o projeto na aula passada, a gente conheceu um pouco sobre a API, passamos um pouco sobre as principais API, identificamos também aonde que a gente pode ir aqui, ó, nesse link aqui, você entender um pouco mais sobre o ambiente de configuração que você está se trabalhando. Aqui você pode entender um pouco mais sobre cada ambiente, celular real mesmo, o emulador aqui também, tanto do Android quanto do iOS. E o formato, como que é que você configura, também tem alguns processos aqui. Legal? Então agora a gente vai, antes de a gente executar a nossa aplicação pela primeira vez, lembrando que você baixa o Expo Go aí no seu iPhone, se você tiver iPhone, se você tiver Android, no seu Android, vai lá na loja das seus respectivos aparelhos e instala aí, procure por Expo Go, tá? Expo Go. Aí você vai instalar ele, bem pequeno, e de momento agora você não precisa criar loja, criar uma conta no Expo. Você cria uma conta quando você for fazer o build mesmo, aí você vai ter que criar uma conta, a sua aplicação vai subir, vai fazer vai gerar o build da sua aplicação, então para isso precisa de estar inscrito na conta. Legal? E outro para iniciar também assim a execução, outro programa que a gente precisa de ter instalado na nossa máquina seria uma IDE. É o local, a IDE de desenvolvimento é o local onde você escreve o seu código ali. Então eu tenho aqui o mais usado e o mais simples de configurar para quem está iniciando é o Visual Studio Code. Legal? Então você faz o download aí para a sua respectiva máquina que você está utilizando, legal? Para que você possa até então executar, abrir o seu código e tentar entender um pouco sobre ele, beleza? Então abaixa no stable aqui, ó, abaixa, faz o download aqui na sua respectiva máquina, tanto Linux, Windows ou Mac OS. Então vamos lá, nós já conhecemos um pouco sobre as ferramentas que a gente vai utilizar. Eu tenho falando no canal aqui um pouco mais, falando sobre detalhe, como que instala todo esse processo aqui, tá? Eu não vou instalar, dá uma navegada no canal aí, que você vai encontrar como que é que faz todo esse processo aqui. Então vamos lá. Agora, na aula passada a gente tinha acessado a pasta raiz do projeto. Eu vou dar um ls-l aqui, que é um comando para listar ordenadamente aqui o arquivo que eu tenho dentro da minha pasta. Seria todo esse processo aqui, ó. Na hora da criação do projeto, o projeto em si, o Expo, criou todos esses arquivos aqui para mim. Então ele já criou uma estrutura para que eu possa iniciar o meu desenvolvimento. Eu vou dar um code ponto, que para mim é um comando que está configurado lá no VS Code, para mim abrir o VS Code através do comando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o VS Code sem nada aqui, ó. Deixa eu abrir o VS Code, eu abri ele, para vocês, se caso vocês não tiver o VS Code, o ponto instalado, ele vai abrir mais ou menos assim, ó. Ele vai abrir nesse formato aqui, ó, para vocês, sem nada. Ele vai abrir com a tela de apresentação aqui, porque o meu não abre mais, porque eu já coloquei no botãozinho lá para ele não abrir toda vez quando eu abro ele, tá? Mas ele vai abrir mais ou menos assim, ele vai abrir um arquivo de apresentação, vocês podem ter um checkbox aqui embaixo, vocês desmarcam ele se você não quiser ver aquela tela toda vez. E aqui está o local que a gente pode navegar, você pode pegar diretamente no repositório, aí você vai colocar o repositório aqui, automaticamente ele vai fazer um git clone, vai clonar lá do repositório para você, ou você pode navegar aqui no seu computador em uma pasta, onde que você fez aqui, criou o seu projeto. Então eu vou navegar, YouTuber, to-do list, e aqui eu vou abrir o meu projeto, legal? É o mesmo processo do que eu fazer isso aqui, ó, code ponto, ele vai abrir diretamente no projeto aqui, ó. E aqui a gente já tem o nosso projeto, nosso carinha que a gente vai trabalhar. Ó. Todos aqueles arquivos que você viu aqui, ó, em command line aqui, ó, comando de linha que eu mostrei, e ele está aparecendo aqui. Antes da gente conhecer cada carinha desse aqui, a gente vai executar a nossa aplicação primeiro. Eu vou vir aqui nesse arquivo package.json, aqui que está alguns comandos. Aqui a gente está o comando start, ó.
Expo Start, onde que ele vai startar a nossa aplicação. Então, o comando que a gente vai executar vai ser isso aqui, ó, esse carinha aqui, tá? Então, vai ser o comando que a gente vai executar. A gente tem alguns outros comandos que a gente não precisa saber agora para a gente executar com iOS, só com Android, só com iOS, com a web, fazer teste, legal? E resetar o projeto. A gente tem uma pastinha de script aqui, onde que a gente reseta o nosso projeto, mas só que isso aqui mais para frente a gente vai analisar isso aqui, tá? Primeiramente a gente vai fazer a execução. A primeira coisa que a gente vai fazer é a execução do nosso projeto. Então eu vou digitar aqui, ó, yarn. Eu uso o yarn aqui como repositório, não principal, mas eu gosto muito, mas se você estiver utilizando npm, tá? Start, ou se não, yarn start, legal? Então, como que eu uso o yarn? Eu vou digitar yarn start, que é o meu script. Start é o nome do meu script que está aqui, ó. Que está aqui, ó, no package, ó, start. Então, se vocês for executar Android, vai ser yarn Android. Ele vai executar diretamente na sua máquina. Aqui que eu falei para vocês, ó. Se você estiver utilizando a sua máquina, o seu iPhone principal aí, para você testar a sua aplicação, então você vai escanear esse QR Code aqui, ó. Legal? Você estiver utilizando o Android, é o mesmo processo. Não importa, se você estiver no Windows e tiver um iPhone, você pode escanear da mesma forma que vai funcionar. Legal? Então não precisa, eu estou no Windows, não, vai funcionar assim, é só você escanear o código aqui depois que você gerou a aplicação, depois que você deu o comando lá, ó, yarn start, e depois que você esperou carregar a aplicação, ele veio para essa página aqui, ó, e gerou esse QR Code, aí sim você vai, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, aí você vai escanear esse QR Code, legal? E ele vai começar a carregar a aplicação. Se caso você tiver no iPhone, se caso você não tiver o Expo Go, ele vai abrir para você instalar. E no Android vai ser o mesmo processo também, mas no Android você tem que abrir a aplicação. Logo aqui abaixo vai ter um botãozinho de Scan QR Code, então você vai abrir ele, vai abrir uma câmera aí e você vai apontar para cá. Mas a gente vai abrir de forma diferente, olha só. Usando o Expo Go aqui, a gente vai pressionar o A para abrir no Android. Se você clicar a letra A do seu teclado, ele vai começar a abrir o emulador do Android no Windows, ou no Mac, se você configurou. Pressionar o I, ele vai abrir o emulador do iOS, que é o simulador do iOS. Então, na hora que eu clicar o I aqui, ele vai abrir automaticamente aqui para mim. Ou se pressionar o W, ele vai abrir na web automaticamente para a gente. Ó. Pressionar o W, ele vai abrir no Open Web. Ele vai abrir aqui na web para a gente, tá? Então, é isso que vai funcionar. Ele vai pegar o navegador principal do seu computador aí e vai executar a aplicação. Primeiro, a gente vai testar no simulador do iOS, e é o que está aberto aqui, ó, que é o nosso simulador do iPhone, que eu estou com o simulador do iPhone 15 Pro Max. É esse carinha que a gente vai executar. Então, eu vou só pressionar o I aqui do meu teclado e automaticamente ele vai começar a carregar. Ó, ele fala aqui, o Expo Go recomendado 2.3.1, então eu devo estar com a versão inferior. Eu vou fechar aqui, vou remover a minha aplicação, ó. Removi, e eu vou dar um yes, aqui ó, fetch download, ele está fazendo download automaticamente para mim, ó, da versão que ele precisa. Já fez o download e está instalando o Expo Go agora no iPhone 15 Pro Max. Legal? Então, é uma ferramenta que auxilia a gente para quem está iniciando. Não precisa de fazer muita coisa, instalar muita coisa, você ficar preocupado com um computador potente ou gastar dinheiro. Então, você quer experimentar primeiro essa área da programação. Então, essa aqui é uma forma muito legal. E ele já executou a nossa aplicação pela primeira vez. Continue. Aqui eu tenho algumas informações que a gente não vai ver agora, mas a gente vai ver um pouco mais para frente. Primeiramente, eu quero ver só a aplicação, ó, que a gente executou. Então, eu tenho a aplicação mínima aqui com algumas animações já. E aqui eu tenho duas abas navegando já. Ó. Eu tenho aqui um flexzinho para a gente navegar em algumas informações. Então, já tem aqui ó, que corre para cima. Olha só que legal. Muito legal mesmo. Então, já tem um scroll aqui também, que você consegue scrollar para cima ou para baixo para você pegar alguma informação. E nós já temos duas abas aqui que navega para um lado e para o outro, legal? Então você pode ver aí que a nossa aplicação rodou legal. Agora a gente vai começar assim, limpar
E a gente vai dar uma analisada no código na próxima aula, tentar entender um pouco mais da estrutura do projeto que foi criado, como que está a separação ali, como que está tudo, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.